Glória a Deus. Irmãos, antes de eu entrar na palavra, eu quero contar um pouco do meu testemunho, do que Deus fez na minha vida, do que Deus tem feito e do que Deus há de fazer. Eu creio em nome de Jesus. Irmãos, antes de eu aceitar Jesus, glória a Deus. Irmãos, antes de eu aceitar Jesus, antes de eu conhecer quem Cristo era, o que Ele podia fazer, eu vivia num mundo de perdição, sem destino, sem querer saber do amanhã. Vivia num mundo que não se importava com a minha família, não se importava com a minha mãe, não se importava com nada. Eu vivia num mundo que eu pensava que eu era super-homem, podia fazer tudo, que nada ia acontecer comigo, podia fazer tudo, que nada ia me acontecer. Vivia num mundo de bebida, no mundo de drogas, no mundo que eu pensei que eu nunca ia conseguir sair. Só que pela graça hoje eu sou salvo. Pela graça hoje eu sou liberto. Pela graça o Senhor me alcançou. E eu nunca pensei que eu ia aceitar Jesus da forma que eu aceitei. Um belo dia eu estava no meu quarto, e naquele quarto eu estava totalmente tomado pela bebida, tomado pela droga que eu tinha usado. E ali, naquele dia, Deus desceu dentro do meu quarto e falou comigo: filho, até quando tu vai continuar nessa daí? Filho, até quando tu vai viver dessa maneira? Eu tenho algo melhor para a sua vida. Eu tenho algo novo para a sua vida. Até quando? E ali eu comecei a chorar, irmãos, comecei a entrar em desespero, porque eu não sabia que voz era aquela que eu estava ouvindo, eu não entendia, não tinha conhecimento, mas eu sabia que era algo bom de Deus. E para confirmação de Deus, nesse dia, à noite, o meu irmão Lucas, ele foi lá em casa. O Lucas já era da igreja, já servia ao Senhor, já era filho de Deus. Cansou de falar de Deus para mim, mas eu não queria ouvir. E nesse dia, para confirmação, o Lucas foi lá em casa e falou: irmão, eu não estou te obrigando, mas eu quero te fazer o convite, porque eu não te aguento mais te ver da maneira que você está. Não te aguento mais te ver do jeito que você está, por onde você anda, do jeito que você anda. Irmão, você aceita ir lá no culto mais tarde, na igreja, fazer o convite? Aí eu falei: pô, irmão, eu aceito. Sendo que eu não tinha falado nada para ele do que tinha acontecido de manhã no quarto. Aí eu fui na igreja e cheguei ao culto. Ali estavam adorando, cantando louvor, orando. Até então eu estou na minha. Nesse dia quem pregou foi o pastor dessa igreja. E o pastor falou da passagem do filho pródigo. E ali o pastor pregando na passagem do filho pródigo, eu ali fui escutando, fui prestando atenção. Ele falando que o filho pródigo pediu a herança para o seu pai. Seu pai deu a herança e o seu filho foi viver no mundo como eu vivia. Foi viver, curtiu, zoou, bebeu, fez um monte de coisa. Tudo aquilo ali já estava me confrontando. Eu até pensei que o pastor estava falando comigo. Eu até pensei que meu irmão tinha falado com o pastor da minha vida. E ali, aquilo ali foi me confrontando. E o pastor falando daquele filho pródigo, que o filho pródigo ele foi, ficou perto dos porcos, ficou sujo, comeu o que os porcos comiam. E ali eu comecei a chorar, comecei a me derramar. Ali eu já decretei para a minha vida que eu não ia mais viver da maneira que eu estava. E ao término do culto, o pastor fez
fez aquele apelo de quem queria aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ali eu levantei a minha mão, eu estava lá em cima, eu desci da escada correndo, fui correndo e me joguei na frente do altar, chorando. E aí o pastor me orou, ali eu creio que o Espírito Santo tocou em mim, chorando a beça, vim para casa, cheguei em casa, abri o armário, tirei todos os maços de cigarro, todas as bebidas que tinha, tudo que tinha, falei, Senhor, nunca mais eu vou beber isso daqui, Senhor, nunca mais eu vou fumar isso daqui. E daí, irmãos, Deus foi trabalhando em mim, foi me moldando. Ali eu fui entendendo quem Cristo era, que Cristo era amor, que Cristo era Pai, porque eu e meus irmãos nós não tivemos o nosso Pai presente, físico, mas ali eu buscando entendimento, eu creio que mesmo a gente não tendo um Pai físico, a gente tinha um Pai celestial que nos amava, que cuidava de nós, nos abraçava. E ali eu continuei na caminhada, buscando. Ali Deus foi abrindo portas, abrindo caminhos. Muitas das vezes eu fiquei triste, porque no meio da nossa caminhada não é fácil, é difícil, ainda mais no início da nossa caminhada. E no meio da minha caminhada, o Senhor foi me fortalecendo, foi me erguendo. E no meio da minha caminhada, o Senhor me apresentou uma pessoa que hoje em dia é minha esposa, a mãe do meu filho, a Júlia, todos conhecem ela. E eu louvo a Deus, porque Deus tem feito na minha vida. Abriu uma porta de emprego, me deu uma esposa, me deu um filho. Eu já tinha outro filho que não era casado com a menina que eu tinha um filho, e eu não cuidava daquele filho direito, mas quando eu conheci Jesus, Deus foi me moldando, eu passei a pegar ele, passei a cuidar. Hoje em dia eu sou um pai para ele, que eu não quero que ele passe o que eu passei. E hoje em dia Deus me deu uma família, me deu um pai físico, que é o Bruno. Eu considero o Bruno como meu pai. Muitas das vezes eu fico retido a coisas, eu não desabafo com ele, mas depois Deus usa ele, eu desabafo com ele. Ele desabafa comigo também. Nós erramos, nós falhamos, mas nós estamos aqui para consertar todos os dias os nossos erros. Deus me deu a Alessandra, que eu considero como se fosse minha mãe também. Eu tenho minha mãe, mas eu considero a Alessandra como se fosse minha mãe. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E eu queria falar, irmãos, que não foi pelo Lucas, mas pelo que estava sobre a vida dele, que era o Espírito Santo de Deus. Por ele ter orado, por ele ter buscado, por ele continuar firme na presença, o Senhor me alcançou. E através da minha busca, através do meu posicionamento, através da minha constância, hoje em dia o meu irmão William está aqui presente também. Meu irmão William se encontrava guardado. Meu irmão William ficou quase 4 anos guardado. E eu orando, o Lucas orando, a gente buscando, pelejando, guerra, luta. E hoje em dia meu irmão está aí para a glória de Deus, na presença. E eu creio que mesmo que meu pai não foi um pai presente físico para a gente, aonde ele está, hoje em dia meu pai está guardado também, gente. Aonde meu pai está, eu creio que Deus vai alcançar, creio que Deus vai libertar, creio que Deus vai curar, porque Deus trabalha da forma dele, não do nosso jeito. Creio que minha mãe, ela tem temor a Deus, mas creio que Deus vai dar mais uma apertada nela, ela também está firme na rocha. E Deus trabalha do jeito dele. E eu louvo a Deus por isso. Desculpa tomar o tempo dos irmãos. Vamos para a palavra agora. Vamos. Obrigado. Amém. Peço para os irmãos que abram a Bíblia lá em Jeremias, capítulo 17. Deus, glória
acharam? Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 5. Amém, Jesus. Amém, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Santo, nós te adoramos, Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Leamos. Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabatível. Versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem se deixa dar frutos. Só até aqui, meus irmãos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui nós vamos falar sobre Jeremias. Aqui nós vamos ver que no versículo 5 vai falar que maldito é o homem que confia no homem. Aqui nós vamos ver que Jeremias, ele está fazendo uma comparação do homem que confia no homem e do homem que confia em Deus. No versículo 5, nós vamos ver que Jeremias vai escrever: maldito é o homem que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. Irmãos, eu não sei em quem vocês têm confiado, eu não sei com quem que vocês têm desabafado, eu não sei com quem que vocês têm posto as suas pelejas, as suas guerras, mas o Senhor essa noite, Ele quer que vocês confiem nele e não em homens, quer que vocês confiem em Deus. No versículo 7, Jeremias vai escrever que bem-aventurado é o varão que confia no Senhor, cujo Deus é a esperança. Aqui nós vamos ver que não sou eu que estou falando, é a palavra. Não sei aonde vocês buscam a esperança, não sei aonde vocês buscam confiança, mas aqui a palavra vai dizer que a esperança é Ele, a confiança é Ele. Então não busque em lugar que não é para buscar, não confie em pessoas que é para confiar. Quer conversar, conversa com Deus. Quer esperança, espera em Deus. Irmãos, o que mexe comigo é o versículo 8, que vai dizer que Deus, Ele é como uma árvore que junto às águas, aleluia, Jesus, que junto às águas estende as suas raízes para o ribeiro. Irmãos, se nós olharmos para uma árvore sem raiz, nós vamos ver que ela não dá fruto. Se nós olharmos para uma árvore sem raiz, nós vamos ver que ela não dá crescimento. Se nós olharmos por uma árvore sem raiz, nós vamos ver que ela não tem beleza. Ou seja, se não tem raiz, não tem fruto. Se não tem raiz, não tem crescimento. Se não tem raiz, se não tem raiz, é morte. Mas aqui a palavra vai dizer que Deus, Ele é como uma árvore que estende as suas raízes para o ribeiro. Eu me lembro da passagem de Pedro,
Pedro caminhando sobre as águas. Pedro está afundando. Jesus chega diante de Pedro e diz: vem, Pedro. O que Pedro faz? Pedro está afundando, caminhando sobre as águas. Vou repetir para ver se tu entende. Pedro está caminhando sobre as águas e está afundando. Mas Jesus chega diante dele e estende as suas mãos. Pedro não estende apenas as mãos. Pedro estende a própria. Jesus não estende as suas mãos. Jesus estende a própria raiz para Pedro. O que eu quero dizer para os irmãos, que naquele momento que Jesus estendeu a mão para Pedro, ele estava estendendo a própria raiz, dizendo: Pedro, tu não pode parar, porque eu sou a tua raiz. Pedro, tu não pode desistir, porque eu sou a tua raiz. Pedro, tu não vai morrer, porque eu sou a tua raiz. E eu já quero profetizar na vida dos irmãos que vocês não vão parar, porque Jesus ele é a tua raiz. Que vocês não vão morrer, porque Jesus ele é a tua raiz. Vocês não vão desistir, porque Jesus ele é a tua raiz. Tu não morre, porque Jesus ele é a tua raiz. Teu casamento não morre, porque Jesus ele é a tua raiz. Teu filho não morre, porque Jesus ele é a tua raiz. Teu relacionamento não morre, porque Jesus ele é a tua raiz. Os teus filhos, eles vão continuar de pé, porque Jesus ele é a tua raiz. Então levanta. Meu Deus. Irmãos, não parem, irmãos. Muitas das vezes nós achamos que estamos fortalecidos, mas não estamos, irmãos. Nós buscamos raízes podres, irmãos. Que nós viemos buscar raízes verdadeiras do trono. Que nós viemos a cada dia mais nos mergulhar verdadeiramente diante do Senhor. Nada podemos fazer. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele que nos liberta. Aleluia. Glória a Deus. Peço para os irmãos que abram lá em Atos, capítulo 9, versículo 3. Aleluia a Deus. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Só até aqui, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Água da vida eterna. Irmãos, aqui nós vamos ver que a palavra vai nos relatar que Paulo, ele estava indo a caminho de Damasco, quando de repente resplandece uma grande luz do céu, e dessa luz vai se sair uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo, que era Saulo, se tornou Paulo, vai responder: quem és tu, Senhor? Isso mexe comigo, irmão. Porque Paulo, ele vai perguntar: quem és? Mas afirmando Senhor. Tem mistério aqui, pastor. Tem mistério. Paulo vai perguntar:
quem és tu, Senhor? Se nós pararmos para ver a Bíblia, nós vamos ver que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós vamos ver que o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós vamos ver que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Só que Paulo, mesmo assim, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Paulo, ele via, mas não queria acreditar naquilo que ele via. Eu vou repetir. Paulo via, mas não queria acreditar naquilo que ele via. É como se Deus estivesse olhando para alguém aqui esta noite e dizendo: ei filho, ei filha, eu já te mostrei sonhos, mas tu não viu. Eu já te mostrei grandes ministérios, mas você não viu. Eu já te mostrei grandes promessas, mas você pensa que não viu. É Deus dizendo para alguém aqui essa noite: volte a acreditar nos teus sonhos, volte a acreditar nos teus planos, volte a acreditar no teu ministério, volte a acreditar no teu casamento, volte a acreditar na tua família, volte a acreditar na tua casa, volte a acreditar nos teus filhos. Porque Deus, Ele te levantou para uma grande obra. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos exaltar o teu santo nome, Jesus. Irmãos, volte a sonhar, volte a acreditar naquilo que Deus escreveu para a tua vida, naquilo que Ele projetou para a tua vida. Não pare. Volte a cantar como cantava, volte a pregar como pregava, volte a estudar como estudava, volte a meditar como meditava. Se for para subir monte, sobe. Se for para se trancar dentro do quarto, orar, clamar, se tranca. Mas não deixe de buscar, irmão. Porque Jesus, Ele é a nossa raiz. Pedi para os irmãos que abram lá em João, capítulo 21. A partir do versículo 3. Acharam? Amém. João 21, versículo 3 vai dizer: disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar. Disse-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Estou até aqui, irmãos. Aqui nós vamos ver que Pedro, ele vai sair para uma pesca. Pedro vai para uma pesca, fica a noite toda no mar e nada consegue pescar. Pedro fica a noite toda naquele lugar, mas nada consegue apanhar. Estava até comentando com o Renato, com a Nayara, esses dias sobre essa passagem. Nós compartilhamos aqui um com o outro. E nós vemos que Pedro nada consegue pescar. Imagine você, irmão. Sai para uma pescaria, fica a noite toda no mar e nada consegue pescar. Como é que você vai se sentir? Cansado, frustrado, triste. Percebe-se que Pedro se sentiu dessa forma: cansado, frustrado, triste. Pedro ficou chateado que nada conseguiu pescar. Só que esse cara sai. Jesus chega diante dele e fala: Pedro, sai dessa terra e joga a rede do outro lado. Vou repetir de novo. Ele fala: Pedro, sai dessa terra e joga a rede do outro lado. Aleluia. Vou repetir de novo para ver se tu quer. Ele fala: Pedro, sai dessa terra e joga a rede do outro lado. O que Jesus estava querendo dizer ali para Pedro: Pedro, sai desse ambiente, que se
você continuar nesse ambiente, não tem como operar o meu milagre sobre a tua vida. Pedro, sai desse ambiente, que não tem como operar o meu milagre sobre a tua vida nesse ambiente. É Deus dizendo para alguém que essa noite, eu estou te tirando de certos ambientes para operar o meu milagre sobre a tua vida. Eu vou te tirar de certas amizades para operar o sobrenatural sobre a tua vida. É Deus dizendo para alguém, eu te afastei de certos relacionamentos para operar o meu milagre sobre a tua vida. Irmãos, não é porque Pedro ele estava naquele lago, com a rede nada ele conseguiu pescar. É porque ele não estava preparado para viver o milagre de Deus. Ele ainda não estava capacitado para viver o sobrenatural de Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós não vivemos o milagre de Deus ainda porque nós não estamos preparados. Muitas das vezes, Deus não desce o novo sobre a nossa vida porque nós não estamos preparados. Então Ele precisa nos lapidar, nos moldar, para que nós venhamos estar preparados para viver o extraordinário de Deus sobre a nossa vida. E é desse jeito, irmão. Primeiro nós temos que ter raiz para crescermos, para termos frutos. Depois nós temos que confiar em Deus. Temos que ter esperança nele, porque Ele é a nossa confiança, Ele é a nossa esperança. E esperarmos no tempo certo. E ver em ambientes que andamos, em amizades que temos, em relacionamento que nos envolvemos. Porque enquanto a gente não tiver no propósito de Deus, nada Ele vai fazer. Foi uma palavra breve. Já vou caminhando para o fim. Eu quero fazer uma apelação aqui para os irmãos. Aqueles que se sentiram confrontados com a palavra, aqueles que se identificaram com uma dessa palavra, se quiserem vir aqui à frente, eu vou estar orando, vou estar ministrando sobre a tua vida. Aqueles que verdadeiramente querem viver algo novo de Deus, aqueles que verdadeiramente querem viver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, aqueles que verdadeiramente querem viver o extraordinário de Deus sobre a tua vida, vem aqui na frente que eu vou estar orando pela tua vida, em nome de Jesus.